Programa Gestão de Negócios. A nossa entrevistada hoje é a professora mestre em administração, Nicéia Celete Silva, ela que é professora aqui do curso de administração da Unipar Umuarama. O nosso tema de hoje é gestão de recursos humanos, um tema bastante interessante. Muito obrigada. Professora, sobre as funções e os profissionais de administração enquanto área complementar, o que nós podemos falar a respeito desse primeiro tópico aqui da nossa entrevista? Bom, na verdade, professor, a questão das funções muitas vezes são confundidas. Hoje ainda muitas empresas confundem função de maneira geral com o departamento pessoal. O departamento pessoal é uma das funções do recursos humanos, mas não é a única. Então, recursos humanos começa no momento em que se escolhe a pessoa no mercado de trabalho, né? Então, eu quero um funcionário novo para ocupar um novo cargo, ou um cargo que está vago, né? Que por algum motivo o funcionário saiu. E aí, nesse momento, começa a importância ou o conjunto de funções de recursos humanos, né? Da gestão de pessoas. A partir daí nós temos o treinamento, o preparo dessa pessoa para trabalhar, o que foi escolhido, né, para trabalhar na empresa. Em seguida, nós temos o acompanhamento e avaliação de desempenho. Então, recursos humanos acontece num contínuo dentro da empresa, né? Por fim, ele vai encerrar lá no momento de desligamento por qualquer razão do funcionário ou aposentadoria desse funcionário, né? Então, o recursos humanos trata da vida toda do funcionário dentro da organização. Esse é o conjunto de funções do profissional de gestão nessa área. Né? E aí a questão dela ser complementar, que o senhor colocou. É uma área complementar porque as áreas principais de administração são a área de produção e comercialização, né? Então, ela entra ali junto com a contabilidade, com a área financeira, como área complementar. Essa ideia de complementar tem que deixar bem claro que isso não significa menos importante. Não, né? de maneira alguma. De maneira alguma. Uma função, uma subfunção, uma função, vamos dizer assim... Menos importante mesmo, né? Que as demais. Não. E não é, claro, é muito pelo contrário, inclusive. Não. Na verdade, são três, a subdivisão são três, né? A principal, complementar e de apoio. Né? Mas essa complementar e de apoio não significa, como o senhor mesmo disse, né? Considerando que a empresa é um sistema onde os elementos dependem de fato um do outro, não haverá comercialização, não haverá produção, se não houver o equilíbrio das demais áreas. Né? Eu queria aproveitar, porque me chamou a atenção, dentro da sua fala, o seguinte: geralmente nas empresas, assim, se nós olharmos o nosso universo aqui, micro-regional, o que mais a gente encontra é esta área complementar com esse jeitão de departamento pessoal, ou seja, geralmente se identifica a área com aqueles que fazem a folha de pagamentos, né? Sim. A que se deve essa disfunção, vamos dizer assim? Quer dizer, você acha que está muito vinculado ao porte da empresa, ou para ter uma área de fato de recursos humanos, isso depende de porte, de tamanho, de faturamento, né? Ou você atribui isso à falta de conhecimento, de preparo, ou de visão dos profissionais, dos gestores até que atuam nas empresas, ou são as duas coisas? Como é que você vê isso? Eu diria que são as duas coisas, mas se nós pegarmos, partindo do ponto de vista histórico, na administração nós tivemos várias fases, né, de desenvolvimento do recurso humano. E ela começa justamente com excesso de controle. Né? Então, vem excesso de controle, figura aí na área de recursos humanos, na verdade, o profissional de contabilidade, fazendo controle, entrada, saída, contabilizando essas questões relacionadas à carga horária de funcionário, à sua remuneração. Em seguida, e aqui aí, olhando para o Brasil, nós temos o momento em que surgem as leis trabalhistas, né, com Getúlio Vargas, e aí nós temos um momento legalista do recurso humano. Aí atua junto com o contador ou advogado. E isso não é, eu estou falando Brasil, mas na verdade a gente percebe isso historicamente, Estados Unidos, Europa também. E aí o que acontece? Tradicionalmente, as empresas, tanto as grandes quanto as pequenas,
cuidavam muito mais dessa área. Até que na gestão estratégica há uma percepção de que o esforço de pessoal, o esforço do homem dentro da empresa é importante para que as estratégias sejam de fato colocadas em práticas, que elas deem certo, que os objetivos organizacionais sejam cumpridos. Então aí começa a se cuidar do ser humano dentro da empresa. Que aí vem a questão de treinamento, né? Já até há bastante tempo essa questão de treinamento que vem com o histórico do Exército, né? Treinar o homem no Exército, que é trazido para a empresa. Então tem esse ponto histórico. Mas mais atualmente, né? Nos dias de hoje, e o senhor colocou muito bem a questão do contexto nosso aqui, em grande parte por falta do conhecimento, porque as grandes empresas já fizeram essa evolução histórica. Certo. E as pequenas empresas, as empresas do interior não acompanharam, né? Não vou dizer todas, claro que nós temos exceções, temos modelos de empresa que buscam conhecimento na área. Não precisa ser grande também para atuar em recursos humanos, para ter um recurso humanos organizado, né? E é, na verdade, a junção, então, professor. Certo. É a junção Você acha que dos são as dois. duas coisas, né? Bom, para terminar esse bloco, eu vou fazer uma provocação aqui para você. Porque eu tenho ouvido, assim, várias vezes aí de profissionais da área de administração que o pessoal da área de psicologia tá assumindo o lugar do administrador nessa área de recursos humanos. Então, assim, sob o seu ponto de vista, está havendo uma sobreposição das coisas ou, nesse processo chamado gestão de recursos humanos, tem um lugar definido para o psicólogo e tem um lugar definido para o administrador? Onde é que eles têm interface? Ou se, de fato, pela falta de perspectiva de ambos os mercados, um acaba fazendo um pouco do que o outro deveria fazer? Como é que você vê isso? Respondo já? Já? Na verdade, não só o psicólogo e o sociólogo. O sociólogo também? Também, em menor quantidade, mas ele também aparece. Eu nunca conheci um sociólogo que trabalhasse na gestão, quer dizer, eu nunca tive a oportunidade de conhecer nenhum profissional na gestão. Na área de recursos humanos acaba tendo também. E, na verdade, tanto psicólogo quanto sociólogo e até o pedagogo tem uma função muito importante dentro do recurso humano, assim como o administrador. Então, cada um deles tem o seu espaço. O que tem acontecido, de fato, é que as empresas, talvez até na ânsia de economizar, contratam sim psicólogos para gerir o departamento de recursos humanos. E isso é inadequado. Isso é inadequado, Certo. porque a gestão de um setor depende do administrador. Certo. Né? Então, aí seria inadequado. Mas dentro do departamento de recursos humanos, nós temos uma multiplicidade de funções necessárias. Entendi. Né? E aí E que aí entraria o trabalho do psicólogo. do psicólogo. Também, como não é correto o administrador, sem conhecimento da ciência da psicologia, começar a querer avaliar o comportamento, a organização, essas coisas todas que não há, evidentemente, conhecimento para isso. Exatamente. Então, no fundo, um exemplo clássico disso, isso professor. que eu ia te perguntar. Um exemplo, a gente pudesse caracterizar bem o que um faz e o outro não, tal. Sim, na área de recrutamento e seleção é muito comum ver empresários, administradores dizerem, recrutamento falhou, seleção falhou, a pessoa é inadequada, né? E aí, vamos ver o que está acontecendo. Tem uma única pessoa fazendo esse processo. E para o recrutamento tem a parte comportamental, que quem avalia é o psicólogo. E junto ali pode ter também o sociólogo na questão de trabalho em grupo, em equipe, o sociólogo pode trabalhar junto. Mas as questões operacionais, nós precisamos do responsável do departamento, da área de produção, da área administrativa, seja lá para o cargo que estiver sendo contratado. Certo. Onde o administrador de recursos humanos entra? No acompanhamento. Ele estrutura, organiza o processo, faz o processo funcionar, o processo rodar. Né? Então, o administrador entra e na avaliação geral do conjunto. O nosso assunto, então, é gestão de recursos humanos. E eu gostaria de perguntar para a professora Anissa o seguinte: professora, vamos falar um pouquinho sobre a interdependência entre essas funções, tá? No modelo de gestão, quer dizer, até que ponto o RH é importante lá na produção de resultados, né? Que é aquilo que o acionista está olhando muito lá na ponta, no final, lá nos balanços, etc. e tal. Mas às vezes ele não percebe a importância dessa área na empresa. Como é que você vê isso? Bom, primeiro falando da interdependência.
é muito comum nós vermos empresas falarem assim, queremos implantar avaliação de desempenho. Mas implantar avaliação de desempenho sem um bom recrutamento e seleção, sem um bom treinamento e ainda sem o estímulo que quer queira, quer não passa pelo plano de cargos e salários, não é possível, né? Não é possível você cobrar algo do teu funcionário, mas que você não dê respaldo para ele enquanto produtor, né, dentro da tua empresa. E aí, se você tem esse conjunto, todos esses passos, né, desde a escolha dele no mercado de trabalho, o seu preparo, acompanhamento, claro que aí a responsabilidade do processo de aprendizagem, de melhoria, não é só da empresa, né, é um trabalho entre empresa e funcionário, né. Feito isso, o funcionário vai produzir muito mais. Não podemos também passar a mão na cabeça do profissional e achar que sempre que há uma falha, a culpa é da empresa, de maneira alguma. Pelo contrário, muitas vezes o profissional, por mais bem selecionado que seja, por melhor selecionado que seja, ele não tem o perfil para aquela empresa, né? Antigamente se falava o profissional certo para o cargo certo. Hoje é o profissional certo para a empresa certa, né? É verdade. Então ele tem que entrar e ter o perfil da organização. Então, nesse sentido, escolhendo bem o profissional, percebendo que determinado profissional não é para aquela empresa e fazendo desligamento quando necessário, ele vai ser mais produtivo. Aí entra a questão de como ele contribui, né? É um dos problemas, um dos lemas, inclusive, da área de recursos humanos, porque nós não temos muita facilidade em quantificar isso. E o que a empresa espera é ver números, né? Então, quanto é que esse funcionário X vai produzir para alcançar meus objetivos lá no final do meu plano estratégico? E isso é muito difícil, mensurar quanto que, por exemplo, um treinamento vai ajudar aquele profissional a chegar na produtividade esperada pela empresa, né? Então, nós fazemos o acompanhamento, controle diário, né? Dioturnamente, as empresas que têm turnos diferentes, mas fazemos o controle diário para que essa empresa consiga perceber essa diferença entre o que o funcionário produzia antes do treinamento e o que ele está produzindo depois. Existem várias formas de se calcular índices que são colocados por catedráticos, mas na verdade nenhum deles dá segurança. É uma aproximação. É uma aproximação, mas exatamente. Eu realmente reconheço que realmente é muito difícil fazer essa avaliação tão objetiva, né? Porque eu tenho até dúvidas, né, se a gente conseguiria de fato medir isso. É uma coisa tão intangível ainda, né? E eu acho que talvez no todo, no decorrer dos anos, a empresa pode até perceber, né, esses acréscimos de produtividade, etc. e tal. Mas não de um treinamento em si, né, de uma ação isolada ali, eu acho realmente muito complicado. Agora, a partir daí, né, tem uma palavra que surge muito na discussão hoje, principalmente na área de produção, né, que é a palavra ergonomia. O que é ergonomia? O que estuda a ergonomia? E a ergonomia também é um cuidado da área de recursos humanos? É um pessoal só da engenharia lá de produção que tem que ver isso? Como é que você enxerga a ergonomia hoje? Na verdade, a ergonomia, assim como toda a área de recursos humanos, é multifuncional. Então, tem o pessoal da engenharia, arquitetura, o pessoal da área da saúde, os fisioterapeutas atuam muito, até nutricionistas, segurança também, né? Os técnicos em segurança, né? Os educadores físicos, então, médico do trabalho, enfermeiros. Então, todos esses profissionais, incluindo aí o administrador, podem e devem atuar na área da ergonomia. Porque a ergonomia, ela está evoluindo para a ciência, né? Tem uma linha de pesquisa aí que está dizendo que ela vai ser ciência, mas na verdade ela é um conjunto, né? Ela engloba várias ciências para verificar qual é a postura melhor para o funcionário no trabalho, quanto tempo ele deve trabalhar e em quanto tempo ele deve ter pausas de trabalho, a questão da relação interpessoal entre o psicólogo também na ergonomia, qual é o relacionamento do profissional, o ideal com os líderes, com a equipe. Então, na verdade, se nós fôssemos sintetizar, é qualidade de vida no trabalho, né? Então, a ergonomia, o conceito dela ainda está muito aberto. Ela trata da saúde do trabalhador, ela trata da saúde mental, né, emocional desse trabalhador e das questões físicas e produtivas. Bom, aí o que ela faz na prática, no dia a dia? Ela estuda um modelo ideal de trabalho em que o funcionário tenha condição, inclusive, de produzir mais. Porque há também esse preconceito, o ergonomista vem para cá, para a empresa,
para cuidar da saúde do trabalhador e a empresa não precisa produzir. E, na verdade, não é assim. Por isso, nós temos aí a Vem figura... primeiro aquela visão do custo, que ele vai mandar mudar isso, mudar aquilo, mas tem um lado importantíssimo. Exatamente, né, ele vai produzir mais. A questão da produtividade. Exatamente. Né? É verdade. Com qualidade de vida, o que se espera é que o funcionário produza mais. Né? Então, tendo a postura ideal, se falarmos da ergonomia física, não é exatamente onde nós administradores atuamos, mas nós temos que observar e fazer o controle junto com o pessoal de recursos humanos. Então, se nós temos lá a ergonomia física adequada, né, a postura do funcionário, movimentos, ele vai ter aproveitamento de tempo, que é uma coisa que nós estudamos na administração desde os primórdios, Isso, né? Que é tempo de lá movimentos. Do Taylor, lá, né? Exatamente. Que era engenheiro e que hoje tem o pessoal da engenharia atuando nessa área. Disso. Exatamente. Tá, e na área de administração, professor, só para concluir, muita gente até me questiona, né? Mas por que o administrador? Existe uma ergonomia que se chama ergonomia organizacional. É a nossa área de atuação. É o estudo do posto de trabalho ideal. Conjunto de funções que no curso de administração nós estudamos lá em organização e métodos e em administração de recursos humanos, tá. e aí a ergonomia estuda isso. Fluxo de trabalho, o fluxograma na linha de produção junto com o pessoal da engenharia. Interessante. Esse termo eu não conhecia, ergonomia organizacional. Né? Eu sempre estava com a ideia da ergonomia da postura, da altura da mesa, da cadeira, mas nunca tinha visto pelo lado da organização e métodos, né? Pelo lado dos fluxos. Mas é justamente aí, organização e métodos. Está ótimo. Professora Nicéia, a administração de pessoas é estratégico, tá? E como você vê realmente se não for estratégico, né? Por que já se pensou que não foi? Essa que é a minha dúvida, né? Vamos lá. Bom, já se pensou que não foi porque, de fato, aquela questão da historicidade que eu falei antes, né? De fato, ela vinha sendo tratada de acordo com o contexto econômico-social de cada época. Muito mais operacional, né? Isso, exatamente. Entendi. Então, as pessoas... Saímos de um contexto operacional, né? Claro. Mas aí vem a questão do diferencial. Lá na estratégia de negócio, no marketing da empresa, né? Então, nós precisamos ter o diferencial na empresa. E chegou-se a um ponto que tratou-se a qualidade como diferencial, o produto como diferencial, enfim. Mas chegou-se a um ponto que as empresas estão muito equivalentes, vamos dizer assim. Isso. Na qualidade de produção, na tecnologia, até pelo próprio sistema de informação, né? Então, qual é o diferencial hoje das empresas? Onde é que nós podemos trabalhar para dar maior qualidade, maior diferença de mercado para essa empresa? São as pessoas. Né? E aí essa pessoa que desenvolve sua cultura, a cultura conjunta com a cultura da empresa, né? Não aqui, até deixa eu fazer um parênteses, professor, existe uma linha de pesquisa, de estudiosos, até mesmo de profissionais, que falam que cultura administrada é manipulação da cultura da pessoa. Não tem nada a ver. Né? Não acredito nisso. Claro, não acredito nisso. Então, as pessoas, elas são estratégicas hoje, justamente porque percebe-se que para a qualidade, para a produtividade, as empresas dependem das pessoas. Exige, Sim, né? Exatamente. Então, é aquela questão, é uma área complementar, mas dela depende o objetivo da empresa. Não tenha dúvida. Tá ótimo. Agora, fala uma coisa para mim. Como é que se dá o processo de criatividade nas empresas? Hoje a gente escuta muito em palestras, eu leio alguma coisa no entorno da minha área, né? Porque a controladoria acaba você tendo que beber em mais de uma fonte, né? Sim. E aí, o que nós escutamos e lemos é que hoje uma empresa que não inova, que não é criativa, ela não tem sustentabilidade nenhuma. Quer dizer, é uma empresa que está fadada a desaparecer. Como é que uma empresa pode criar, se é assim que se o termo está correto, esse ambiente criativo? Como é que se propõe ou se discute criatividade na empresa? Bom, primeiro é a escolha de pessoas no mercado. A empresa tem que... Já vem por aí? Já vem por aí. Tá. Quem é que eu quero e quem tem o perfil criativo. E aí, uma vez dentro da empresa, essas pessoas precisam ser estimuladas, porque a máquina não cria, né, professor? Quem cria são as pessoas. É verdade. Então, essas pessoas precisam do estímulo. Nós temos exemplos de empresa, não sei se posso citar. Claro. Google, por exemplo, que é uma empresa, claro. né,
multinacional, internacional, enfim, ela tem lá no seu ambiente de trabalho espaços especiais para o momento em que interrompe o processo criativo da pessoa, ele sai, ele vai jogar alguma coisa, descansar a mente naquilo que estava cansando, que estava transformando o seu processo criativo em algo exaustivo, para renovar. Então, quer queira, quer não, o processo, aí até um psicólogo poderia falar melhor do que eu, mas o processo criativo das pessoas precisa de ambientes diferenciados. Certo. Bom, mas e isso numa empresa? A Google é uma empresa, por si só, já depende de criatividade, né? Então, se nós vamos olhar isso para uma indústria, processos repetitivos, como é que é isso? Aí nós precisamos estimular o processo de tomada de decisão no próprio cargo, que é uma coisa que as empresas normalmente têm muito receio. Vou deixar o funcionário operacional decidir sobre o cargo dele? A empresa precisa lembrar que ele é quem conhece o cargo. Então, o processo criativo começa lá no chão de fábrica até chegar, obviamente, na gestão da organização. Mas eu preciso dar autonomia. O estímulo vem pela liberdade. Começamos aí. Depois, por atividades, que pode ser programas de treinamento, né? Atividades in company, como a gente diz, que é muitas vezes fora da empresa, né? Que consultorias levam os funcionários para fazer atividades que estimulam o processo mental. Entendi. Porque a criatividade é um processo mental. Né, e depois vai até o espaço físico, né? Sim. Quer dizer, chega-se até essa parte que é o layout, enfim, o que você coloca ali até fisicamente. É o conforto que a ergonomia que a ergonomia já nos apoia nesse sentido, né? Para fazer esse tipo de atividade ou para desenvolver essa competência, né? Qual seria o melhor espaço? É evidente que não pode ser uma linha de produção, né? Não pode ser um ambiente muito burocrático, até na formação das mesas, né? Na disposição dos móveis, né? Penso eu. Isso para fechar, não tem como não falar nas redes sociais e o RH, né? Vamos fazer um link aí, como é que você vê isso hoje? Na verdade, a gente tem a rede social que acaba fazendo a formação dos profissionais que já estão atuando na área de recursos humanos. A gente faz muita troca, né, entre profissionais de diversas empresas. E aí tem uma coisa importantíssima para quem está no mercado de trabalho e de repente está ou querendo mudar de empresa ou procurando um trabalho. A rede social, na rede social, nós fazemos o nosso perfil profissional, ainda que seja um bate-papo de Facebook. Por quê? As empresas têm feito a sua seleção olhando, então passo pela entrevista, no processo de seleção, logo após a empresa vai procurar a rede social para ver o que tem lá. O que é essa pessoa que foi muito bem na entrevista, o que ela tem postado na sua rede social. Então, as redes de comunicação, as redes de relacionamento, de modo geral, mostram o perfil comportamental, que é justamente o que as empresas estão cuidando agora. Qual o perfil comportamental? Na verdade, é uma interligação, né, professora? A questão da qualidade na empresa, mas, ao mesmo tempo, a empresa busca alguém que tenha comportamento adequado para fazer o processo criativo, para ser produtivo na empresa, para aceitar, compreender e até se pôr à disposição dos processos de aprendizagem, de treinamento da organização. É um processo contínuo. Ótimo. Muito bem. Bom, professora Niceia, olha, nós vamos encerrar aqui, nós teríamos muito mais assuntos aí para tratar, então você já está convidada a vir aqui outra vez, já pelo menos ainda esse ano, para poder a gente esgotar essa pauta aqui. Não sei se a gente chega a esgotar a pauta, porque realmente é uma área muito interessante, que tem aí milhares de possibilidades da gente poder traduzir um pouco a importância do RH para os acadêmicos, que são nossos alunos, para aqueles que estão no mercado, né, desenvolvendo essas funções, para os empresários que precisam saber e dar a devida importância a esse setor. Então, para fechar, eu te devolvo a palavra para você dar algum recado, especialmente aí para o nosso aluno, para aquele aluno do segundo grau que pensa em fazer administração. Por que ele deveria vir fazer o nosso curso aqui na Unipar? Diz aí para ele, a câmera é sua agora. Bom, em primeiro lugar, na Unipar, porque tem muita qualidade. Com certeza. A qualidade do curso é indiscutível. E a administração,
porque é um curso que dá um mercado de trabalho imenso, é um curso que tem crescido muito, independente da área de atuação. Eu quero trabalhar na área de saúde, precisa do administrador. Eu quero trabalhar na área financeira, precisa do administrador, né? Numa rede bancária, precisa do administrador. Enfim, numa escola, precisa do gestor. Então, venha fazer administração. E, se possível, uma especialização em recursos humanos, né, claro, professor? Faz tempo que a gente precisa trabalhar nisso, né? Com certeza, eu acho que está na hora de sair uma especialização em RH, humanos, com certeza. Exatamente. Muito bem, termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para suas dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.